Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo que haverá avanço, que haverá crescimento, que haverá mover sobrenatural do Senhor. No nome de Jesus Cristo. Também oramos, Senhor, para que haja 1000 vezes mais bênção, paz, alegria, fortalecimento do Senhor na vida dessa pessoa. Proteja as crianças, Pai, de todo mal. Proteja, Senhor, esta família de toda a maldade, de toda a obra do caçador. Declaramos também que a justiça do Senhor está operante no nosso caminho e que toda injustiça direcionada a nós, de forma direta ou indireta, nós declaramos, Senhor, não prevalecerá. Cremos que o Senhor está na nossa vida, o justo juiz peleja por nós. O justo juiz batalha em nosso favor. Cremos no Senhor, cremos na força do seu poder, cremos no mover do Senhor na nossa vida. Senhor, e afaste de nós tudo aquilo que vem contra nós. Afaste de nós toda obra de contrariedade, toda obra de resistência e declaramos: tua mão está sobre a nossa vida, a tua mão está sobre a nossa casa. Senhor, visita cada lar com graça, com favor, com mudança, com transformação, com portas abertas, com romper no nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça e toque-os com teu favor. No nome de Jesus Cristo, oramos por um liberar do Senhor. Também oro, Senhor, para que o Senhor traga fartura, traga abundância, traga sucesso. Tu és a fonte do nosso sucesso, Jesus. Nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, por isso não temeremos, não temeremos. Tua mão está sobre nós. Os teus anjos estão acampados ao redor da nossa casa. Está acontecendo o livramento do Senhor. Está neste exato momento acontecendo avanço na nossa vida, estamos crescendo cada vez mais, prosperando cada vez mais, andando em vitória e crendo que o Senhor está nos sustentando, não apenas, Pai, nossa vida financeira, mas está sustentando nossa família, está sustentando o nosso coração, está sustentando o nosso corpo físico, está sustentando todas as coisas ao nosso redor. Nossa casa está em cima da rocha da nossa salvação, está em cima da rocha do nosso sustento. Por isso invocamos Jesus, 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 Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa. Graças damos ao Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. É uma alegria para a gente estar aqui junto com você. Eu creio que Deus tem me posicionado como um intercessor, Deus tem me posicionado como um pastor e me posicionado como um profeta para ser bênção na tua vida e também na tua família. Então receba pela fé essa instrução que o Senhor me deu para compartilhar com você. Essa mensagem ela foi gerada num momento de oração. Essa mensagem foi gerada num momento de oração. Vai te abençoar muito. Por isso eu quero pedir a cada pessoa que está entrando agora nessa oração. Compartilha com 8 pessoas, deixa já a tua curtida aqui nessa oração. E se você não é inscrito no canal, por que não é ainda? Inscreva-se, vamos andar juntos. Você está numa rota profética. E eu quero começar aqui dando glórias ao Senhor. Quando a gente recebe um testemunho de qualquer um de vocês, esses testemunhos eles servem para uma coisa, para que aqueles que têm dificuldade de crer comecem a crer. Porque as pessoas elas precisam ouvir e ver milagres, para o seu coração se render ao Senhor. Jesus Cristo está vivo. Ele não é uma figura da história. Ele não está distante. Jesus Cristo está vivo.
Ele é o Senhor e Ele está operando aqui. E nós cremos nele. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo. E Jesus Cristo nos deixou seu Santo Espírito para estar conosco. Cremos na sua presença. A nossa fé, ela não é baseada apenas em fatos históricos. A nossa fé, ela é baseada na realidade da sua presença. A presença de Deus é real. Eu temo a presença de Deus. Eu temo a voz de Deus. Você não tem ideia do quanto eu respeito quando Deus fala. Eu quero dar esse testemunho para você da Márcia, e ela escreveu assim: depois que recebi o link da oração, olha só, alguém mandou para ela a oração. Qual de vocês que foi? Glória a Deus por aqueles que compartilham as orações. Deus te abençoe ricamente. As pessoas estão sendo alcançadas pelo compartilhamento. Aí ela escreveu aqui: nunca mais parei de orar e tenho feito todos os propósitos sem falhar. Coloquei o nome da minha prima, Maria, em oração, pois ela estava com sangramentos, muitas dores e diagnosticada com um mioma bastante grande. Passei a compartilhar com ela as orações e hoje, 2 meses depois, para a honra e glória do Senhor, ela fez novos exames e o quadro foi totalmente revertido. Até o médico disse que houve uma mudança completa, só podendo ser milagre, e foi. Glória a Deus, saúde e paz para o Senhor, e que Deus abençoe a sua família e equipe. Sabe o que eu acho lindo desses testemunhos? Que Deus também está levantando muitos intercessores, pessoas para orar pelos outros. Isso é obra de Deus, e isso é um agir do Espírito Santo. É um agir do Espírito Santo, e é tremendo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora começar essa palavra. O tema dessa palavra é: seja sensível ao presente do teu destino. Você não vai encontrar essa mensagem em nenhum outro lugar, porque, como eu disse, ela é fruto de um tempo de oração. Ela foi criada num tempo de oração. Quando eu fico em meditação, orando ao Senhor, lendo a Bíblia, lendo meus devocionais, eu procuro assimilar o que o Espírito Santo está dizendo para mim. Para mim, um dos momentos mais preciosos do meu dia é aquele tempo que eu busco entender o que Deus está falando comigo e o que Deus também quer que eu compartilhe com vocês, certo? E esse sermão, essa palavra, essa direção, ela surgiu desse tempo de intimidade, desse tempo de entrega com o Senhor. Em Jeremias 10, 23, a Bíblia diz: eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. O meu futuro não está nas minhas mãos. O teu futuro não está nas tuas mãos. Você se engana ao pensar que você está se preparando para o futuro. Porque o teu futuro está nas mãos de Deus. Quantas pessoas partiram aqui dessa terra de forma prematura e que estavam planejando coisas para 5, para 10, para 20 anos? Acredito que a gente tem que planejar a vida. Eu tenho planos para alguns anos para frente. No entanto, não confio nos meus planos. Confio nos planos de Deus. Os planos de Deus são perfeitos. Ele sabe o meu amanhã. Então planeje. Mas não pense que você é dono do seu futuro. Dono do seu futuro é Deus. E o outro texto que eu quero compartilhar com você é Jeremias 29, 11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Olha só, eu que conheço os planos que tenho para vocês. É claro que você é livre para rejeitar. Agora, se você me perguntar assim, é inteligente? É claro que não é inteligente rejeitar os planos de Deus, porque os nossos planos contêm falhas, os deles são perfeitos, os meus podem ser maus, os dele são sempre bons. Então, viver o plano de Deus é sempre a melhor decisão. Tire seu cavalinho da chuva se você pensa que os teus planos são melhores. Os teus planos não são melhores do que os planos do Senhor.
E continua dizendo aqui, planos de fazê-los prosperar, opa, e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Espera aí. Deus tem planos de me fazer prosperar, planos de esperança e planos de futuro para a minha vida. Por quê? Eu não quero descobrir os planos de Deus. Por quê? Não viver os planos de Deus? Por que não entender e discernir a vontade de Deus para a minha vida? Você pode estar aborrecido por algo que não saiu, sabe, como você gostaria, mas você tem que acreditar que a sua vida nas mãos de Deus, ela está mais segura do que você imagina. Agora, preste bem atenção nisso. O sistema do mundo gera medos e insegurança. Esse sistema que nós vivemos aqui dia a dia, através de notícias, através de decisões, através, sabe, dos planos que estão acontecendo no mundo nesse exato momento, e tensões aqui, tensões acolá, e rumores de guerra, e tantas outras coisas. Isso gera um clima, isso gera um ambiente de medo, de insegurança, e muitas pessoas que não pensavam em guerra antigamente, agora estão temerosas das guerras, estão temerosas do futuro, estão temerosas do amanhã, porque, sabe, as notícias ruins, as notícias negativas, elas trazem um clima pesado, um clima de insegurança, e isso faz com que muitas pessoas, elas criem planos para o futuro, elas criem saídas, plano B, e o que eu vou fazer se isso acontecer, e o que eu vou fazer se aquilo acontecer. E, inclusive, é a notícia que pessoas que têm muito, mas muito dinheiro, elas estão construindo bunkers, ou seja, lugares de segurança para eles e para sua família. O que eu vou dizer para você? Eu não posso dizer que eu concordo e não posso dizer que eu discordo, cada um com seus cada um. No entanto, eu tenho que manter a minha fé em Deus, apesar de qualquer tempo, apesar de qualquer situação que o mundo esteja vivendo. Pensamos em saídas, em caminhos para eventuais problemas. Então, nós temos sempre um paraquedas reserva, nós temos sempre um plano B, nós temos sempre uma saída. Se isso der errado, eu tento por aqui, se aquilo lá der errado, eu tento por lá, e assim por diante. Sabe o que Deus estava falando comigo? Deus estava falando uma coisa muito poderosa comigo. Deus disse assim, quem confia em mim só tem plano A? E eu disse, meu Deus, isso é tirar todas as seguranças que o homem tem. E o caminho com Deus é um caminho de fé. É um caminho de fé. É um caminho que você, sabe, está trilhando para frente e você está crendo no que Deus diz. E você diz assim, puxa, e se der tudo errado? Se der tudo errado e você estiver numa direção de Deus, você não vai ter que temer? Se der tudo errado e você estiver na direção de Deus, você não tem o que temer? A Bíblia diz em Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Tem um texto que eu separei, inclusive, para compartilhar com você, que é Eclesiastes 2:26, que diz, mas ao pecador Deus dá o trabalho de ajuntar e armazenar para dar àqueles que agradam a Deus. Meu Deus! Já tem recursos programados para você que anda com Deus através da vida de outras pessoas? Deixa eu contar uma história para você. Diz que uma senhorinha de muita fé, ela sempre abria as janelas dela e dizia, obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. O Senhor proverá tudo o que eu preciso. E o vizinho dela muitas vezes escutava, porque eles eram divididos por uma pequena parede, as casas eram geminadas, estavam, sabe, muito próximas uma da outra,
E muitas vezes ela entrava no seu portão para entrar na sua casa e o vizinho dizia para ela: "E aí, vizinha, teu Deus fez milagre hoje na tua vida?" E ela disse: "Com certeza, meu Deus está no controle de todas as coisas." Chegou um belo dia, aquele vizinho, vendo que ela estava passando por necessidades, ele comprou alguns quilos de arroz, alguns quilos de açúcar, um pouco de feijão e bateu na casa da vizinha dele e disse: "Vizinha, eu vim trazer comida para a senhora. Eu vim trazer comida para a senhora. Não foi seu Deus. Fui eu que vim trazer comida para a senhora aqui. Abandone essa fé. Não existe esse Deus aí que você está orando, que você está falando. Olha a sua dificuldade, eu vim aqui para lhe ajudar. Eu vim aqui para lhe ajudar. Está aqui o arroz, está aqui o açúcar, está aqui o feijão e estou indo lá." E ela disse: "Só um pouquinho. Eu não vou abandonar a minha fé. Quero agradecer por tudo que você está fazendo por mim. Mas eu quero te dizer uma coisa, só uma coisa, e você vai gravar isso." Ela disse para ele: "Quando Deus manda, até o diabo obedece." Quando Deus manda, até o diabo obedece. O vizinho dela saiu bravo e ela, mais uma vez, sobe no seu quarto, abre as janelas e diz: "Obrigado, meu Deus, porque o Senhor me sustenta." Sabe o que eu aprendo com isso? As viradas do teu destino estão nas mãos de Deus. Deus pode mover céus e terra para te abençoar. E eu encerro essa palavra dizendo para você: não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada. Deus tem fontes inesperadas de recursos. Apresente suas necessidades a Deus e prepare-se para o milagre. Você crê nisso? Levante a sua mão direita junto comigo e diga assim: Pai, eu te peço, envia teus recursos para a minha vida. Eu não temerei mal algum, porque sei que tu estás comigo. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê? Eu creio. Minha vida é uma vida de milagres. Eu não confio, sabe, no que eu tenho, no que eu conquistei. Eu confio em Deus. Eu não confio no meu sucesso, mas eu confio na fonte do meu sucesso. Você tem que começar a confiar em Deus e abandonar toda dúvida, toda incredulidade e começar a andar, sabe, por fé. Parar de se preocupar. Essas preocupações que você tem são à toa e estão roubando você. Mantenha-se em Deus e você viverá milagres. Amém? Glória a Deus. Muito bem, eu quero agora, nesse momento, eu quero compartilhar uma palavra que Deus me deu e eu sei que essa palavra vai te ajudar. Só grave isso que eu vou lhe falar. Talvez você esteja passando por uma grande dificuldade. Você estudou todas as possibilidades, mas não encontra solução. Você vai encontrar solução quando você aprender a descansar em Deus. Amém? Era isso que eu tinha para entregar por último para você hoje aqui. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também anunciar que hoje à noite tem aula dentro da Academia aqui no Global, tá? Hoje nós vamos ter aula dentro da Academia aqui no Global. Eu tenho um anúncio importante. Talvez em algum mês ainda deste ano, nós vamos ter 3 aulas por semana na Academia aqui no Global. Não vai ser todos os meses, mas vai ter um mês que outro que nós vamos ter 3 aulas dentro da Academia aqui no Global. E vai ser algo incrível, vai ser algo especial, vai ser algo sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, você crê? Você recebe isso? Em nome de Jesus? Glória a Deus? Muito bem. E você que quer ser meu aluno na Academia aqui no Global, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link da Academia Kindle e você pode aí se inscrever.
certo? Quero falar para você também, dos nossos devocionais, Café com Jesus 2, Café com Jesus 1, que está sendo uma bênção na vida de muita gente. Uma bênção na vida de muita gente. Você pode adquirir lá no meu site www.viniciusera7.com.br. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Já compartilhou com 8 pessoas? Compartilha e depois escreve aqui nos comentários. Deus vai me abençoar 1000 vezes mais. Cada vez que você entrar na oração aqui, 6 da manhã e 18 horas, você vai receber essa palavra profética 1000 vezes mais sobre tua vida, 1000 vezes mais sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? E antes de orar, eu quero agradecer a todos os parceiros, doadores que nos ajudam em nossos programas de TV. Muito obrigado, juntos estamos levando a palavra de Deus a milhares e milhares de pessoas. E para você que não sabe, nós temos programa de televisão em rede nacional, de segunda a sexta, na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. E um detalhe, tudo é mantido por nós e pelos nossos parceiros. Não recebemos R$1 da igreja. Tudo é mantido por nós e pelos nossos parceiros. Que Deus abençoe ricamente cada parceiro doador. Deus abençoe teus negócios. Deus te faça florescer, prosperar em tudo. Portas abertas na tua vida. E se você quer ser um parceiro nosso, vá até o nosso site e veja como você pode se tornar um parceiro. Pode chamar alguém da minha equipe também. E desejar obrigado. Juntos estamos juntando tesouros no céu. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, derrama da tua graça, do teu favor, sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Toque-os com teu poder, Jesus. Eu oro para que milagres sejam liberados na vida dos teus filhos e filhas. Senhor, quebra completamente todo tipo de amarra, todo tipo de bloqueio, todo tipo de impedimento. Eu oro em nome de Jesus para que haja uma intervenção na vida dessa pessoa, na sua casa e na sua família. Quebra, Pai, o laço de Satanás, desfaz a maldade, desfaz os planos do inimigo. Eu oro por intervenção divina agora. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo. Toque-os com a tua graça e com o teu favor e profetiza em nome de Jesus 1000 vezes mais, entrando na tua vida, entrando na tua família e te abençoando abundantemente, ricamente, poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Senhor, libera do teu poder, libera do teu favor sobre a vida de cada pessoa que está em oração junto comigo. Dá vitória para essa pessoa, libera do teu milagre, libera do teu sobrenatural sobre ela e sobre tudo que estiver ligado a ela, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço, derrama do teu favor
e derrama da tua Shekinah sobre a vida dessa pessoa. Toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor. Oro para que todo aquele que está doente seja curado. Nenhuma enfermidade resiste ao poder de Deus. Nenhuma doença, nenhuma dor resiste ao poder de Jesus Cristo. Nós colocamos a nossa fé em Jesus e declaramos saúde, do alto da cabeça à planta dos pés. Oro para que as grandes portas se abram, as grandes oportunidades, os grandes negócios surjam. Oro para que o Senhor traga salvação em toda a tua casa. Oro para que o Senhor tire todas as dores, todo o cansaço, todo o peso, todo o jugo espiritual seja quebrado em nome de Jesus Cristo. E que um fluir de vida, o rio da unção do Espírito Santo, entre na tua vida agora e tudo aquilo que está travado seja destravado em nome de Jesus. 1000 vezes mais, entrando em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Está liberada a palavra profética sobre ti. Amém e amém. Glória a Deus. Se você crê, diga assim comigo: eu creio, eu recebo, e compartilha com 8 pessoas. Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e declaramos o nome de Jesus Cristo, que não há impossíveis para o nosso Deus. Ele é Deus que cura, Ele é Deus que restaura, Ele é Deus que levanta o caído, Ele é Deus que conhece o nosso coração e conhece nossos assuntos. E apresentamos tudo a esse Deus maravilhoso que se chama Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Invocamos o nome de Jesus
cada lar que estiver conectado nessa oração, e que chamar por Jesus, que chamar pela presença de Deus, certamente será tocado pela presença do Senhor. Temos essa fé. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor, nós cremos no Teu poder e pedimos, encha-nos da Tua graça. Encha-nos da Tua graça, que a Tua graça venha sobre as nossas vidas. E eu oro agora, pedindo ao Senhor, toca com Teu poder na vida daquele que está doente, que ele seja curado agora, que todo câncer, que toda infecção, que todo tipo de inflamação renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o Teu poder. Senhor, toque-os com o Teu favor, Senhor. Toque-os com o Teu favor. Movimente as coisas na vida deles, Pai. No nome de Jesus, nós declaramos saúde total e completa. Oramos pela cura total, pelo poderoso nome de Jesus Cristo. E usamos a palavra de Deuteronômio 1:11, profetizando 1000 vezes mais, entrando dentro dessa casa, 1000 vezes mais entrando na vida dessa pessoa, 1000 vezes mais entrando dentro dessa empresa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Se você crê, declare assim: 1000 vezes mais estão sobre mim em nome de Jesus Cristo. 1000 vezes mais bênção, 1000 vezes mais paz, 1000 vezes mais alegria, 1000 vezes mais força, 1000 vezes mais vigor, 1000 vezes mais saúde em nome de Jesus. Amém? Pega essa palavra com uma palavra profética para a sua vida. Eu quero começar essa oração glorificando o nome de Jesus. Olha o testemunho que eu recebi aqui da Kelly. E ela escreveu assim: faz tempo que acompanho suas lives. Depois que uma amiga compartilhou um vídeo comigo, eu estava passando por problemas financeiros e há mais de um ano eu tentava vender a minha casa. E no dia 23 de julho, em sua live, o Senhor disse que movimentações visíveis de Deus aconteceriam em nossas vidas. Tomei posse daquela palavra e clamei a Deus. Naquela mesma semana recebi uma proposta de compra da casa e também uma proposta de trabalho. A casa, depois da aprovação da documentação, foi vendida. Deus é maravilhoso e fiel. Obrigado por nos guiar nos caminhos de Deus. Que Ele abençoe sua vida. Com o Senhor estamos aprendendo que esperar em Deus é muito melhor. Glória a Deus. Que bênção. Jesus Cristo não só cura, mas Ele quer liderar a sua vida. Ele quer liderar a sua vida. Ele quer conduzir a sua vida em paz, em alegria. Ele tem o melhor para a sua vida, certo? Ainda que você tenha bons planos, Deus tem planos melhores. Você pode crer nisso? Eu quero liberar uma palavra de destravar sobre você que está com coisas para vender, você que está com negócios pendentes. Eu quero liberar uma palavra sobre você no final dessa oração hoje. Amém? Então, se você tem amigos aí, se você tem um sócio, se você tem alguém próximo de você, mande agora essa oração para essa pessoa que você sabe que quer vender, para essa pessoa que está aguardando a finalização de um contrato, de um negócio, em nome de Jesus. Hoje, no final, nós estaremos levantando esse clamor para destravar vendas, para destravar negócios. Amém? Até para compras, em nome de Jesus. Deus me deu aquela palavra que eu ministrei domingo. Eu não sei se você assistiu a palavra. Quem estava no presencial pela manhã sabe que eu estava muito empolgado com essa palavra, porque eu ministrei, acredito que mais de 1 hora de ministração. Não costumo nos domingos pregar tanto tempo, mas eu estava tão feliz com essa palavra, porque ela tem sido motivo das minhas orações nos últimos dias. Desde que Deus falou comigo sobre essa palavra, sobre a graça para a mudança, essa palavra tem inquietado muito o meu coração e eu quero compartilhar ela com você. Em Gênesis capítulo 6, verso 1 ao 9, e eu quero lhe aconselhar a você pedir graça de Deus sobre a sua vida. Comece a pedir graça de Deus sobre a sua vida.
Comece a pedir graça. Eu quero a tua graça sobre a minha vida. A graça vem e quando essa graça vem, ela transforma completamente a vida de uma pessoa. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 6, no verso 1 ao 9, que diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o seu desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé, e aqui essa palavra eu quero que você guarde, porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Antes de eu entrar aqui no tema, porque a Bíblia diz que Noé alcançou graça, porque andava com Deus, era um homem justo, era um homem íntegro e andava com Deus. Quem anda com Deus encontra graça. Quem assistiu domingo a palavra sabe do que eu estou falando, e se não assistiu, é melhor você assistir. Por que eu estou falando dessa palavra hoje, aqui nessa oração da noite? Porque nós devemos buscar essa graça de Deus. Essa graça de Deus. A graça de Deus, ela tem um poder tão extraordinário, tão extraordinário, tão extraordinário, que é inexplicável quando a graça de Deus está sobre a vida de uma pessoa, o que pode acontecer. Inclusive hoje eu falei sobre algo numa postagem minha, que um toque do favor de Deus sobre a sua vida pode acelerar a sua vida em 50 anos. Um toque do favor de Deus, um toque da graça de Deus sobre a tua vida pode acelerar a tua vida em 50 anos. Ou seja, nem em 50 anos você conseguiria, trabalhando, suando, transpirando, sabe? O que você conseguiria em um dia. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que um dia de favor vale mais do que 1000 dias de labor. Por quê? Porque um dia debaixo do favor de Deus, você resolve mais coisas, você conquista mais coisas, você entra em mais coisas que vão mudar o teu futuro e vão moldar o teu destino também. Então eu acredito nessa graça de Deus, que quando Deus dá graça para alguém prosperar, quando Deus dá graça para alguém, sabe, romper, quando Deus dá graça para uma pessoa, ela conseguir se posicionar, ela conseguir avançar, coisas muito grandes acontecem. Coisas muito grandes acontecem. Sabe, nós tivemos e devemos ter ainda na nossa nação brasileira igrejas que nasceram debaixo do favor de Deus. O que acontece quando uma igreja está debaixo do favor de Deus? Ela cresce de uma forma inexplicável. Não tem sentido. Não tem sentido, não tem explicação. É algo inexplicável. Na minha vida eu pude ver vários toques da graça de Deus ao longo da minha caminhada. Porque, sabe, quando você vem de um lugar simples, quando você vem de um lugar humilde, quando você vem de um lugar de muitas limitações e Deus te ergue, Deus te abençoa, Deus faz coisas que você nunca imaginou que poderia acontecer. Isso é o favor de Deus? É o favor de Deus? Eu fico imaginando quando Davi recebeu aquela unção de Deus sobre a vida dele, o fato dele ter entrado para lutar contra aquele gigante, o fato dele vencer as batalhas com tanta facilidade. Isso é favor de Deus, é graça de Deus que estava sobre Davi. Davi tinha graça. Davi tinha graça de Deus. Davi tinha graça de Deus. José, aonde José ia,
ele tinha graça no lugar que ele estava. Então, se ele ficasse mais 10 anos na casa de Potifar, mais 10 anos de graça ele teria, e ele abençoaria a vida de Potifar. Ele abençoaria a casa de Potifar. A Bíblia diz que a casa de Potifar foi abençoada pela vida de José. A casa de Labão, foi abençoada pela vida de Jacó. Jacó tinha graça de Deus nos negócios. Tudo que Jacó fazia multiplicava. Labão estava enriquecendo às custas da graça que havia na vida de Jacó. É muito diferente, sabe, quando você está num lugar onde tem abundante graça, onde você caminha com pessoas que têm graça de Deus, que carregam uma graça de Deus. As coisas fluem na sua vida, as coisas fluem, os negócios fluem, as portas abrem, as coisas acontecem. A graça de Deus traz um liberar, a graça de Deus traz um movimento, a graça de Deus traz oportunidades, a graça de Deus faz com que aquilo que é complicado, aquilo que é difícil, aquilo que é complexo, a graça de Deus faz com que aquilo seja fácil de fazer, facílimo. Algumas pessoas dizem assim para mim: vem cá, como é que você consegue fazer tantas lives? Eu não consigo fazer uma live. É graça de Deus. É graça de Deus na minha vida. É que nem se você olhar para um jogador de futebol que ele tem muita habilidade, que é capacitado e ele, sabe, se destaca bem. É uma graça que Deus colocou sobre aquela pessoa. É uma graça, tem coisas que são inexplicáveis, é uma graça de Deus. Pena que poucas pessoas reconhecem essa graça. Você sabe que quando você não reconhece que é graça de Deus, que o dom que Ele te deu, o que Ele colocou sobre a tua vida, você tem que ter responsabilidade com aquilo. Você tem que ter uma vida reta, uma vida justa, até para segurar essa graça que Deus colocou sobre a tua vida. Enquanto alguns não reconhecem isso, o tempo passa e eles se perdem na verdade. Porque mesmo com a graça que Deus colocou sobre a vida deles, eles acabam tendo seus casamentos destruídos, seus negócios comprometidos. Eu estava ouvindo, hoje pela manhã eu ouvi uma história a respeito de um homem que foi bilionário. E ele foi assim um homem que no campo agrícola ele se destacou financeiramente. Só que no final da vida perdeu tudo. Perdeu helicópteros, perdeu usinas, perdeu lavouras, perdeu tudo. A pessoa que recebe uma graça de Deus, ela tem que reconhecer, em primeiro lugar, que o que está sobre ela é graça. É graça de Deus. O que está sobre ela é graça de Deus, é algo que Deus colocou sobre a vida dela. É o primeiro ponto. E a segunda coisa, essa graça que Deus colocou sobre a tua vida só vai se manter na tua vida se você andar com Deus. Porque a Bíblia diz aqui nesse texto, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A pessoa que anda com Deus alcança graça. Mesmo que, sabe, antes ela não tivesse. E quem tem a graça de Deus, quem recebeu uma graça específica sobre algo, quem recebeu uma habilidade especial, quem recebeu um dom especial. E eu quero que você entenda, essa graça que eu estou falando aqui, essa graça, eu estou falando de algo diferente que Deus coloca na vida de uma pessoa. Algo diferente que Deus coloca na vida de uma pessoa. Existe a graça pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é o favor imerecido da salvação. E toda obra que Deus fez na nossa vida. Mas eu estou falando aqui de uma graça que Deus dá. Uma graça que a pessoa não tinha e que Deus dá essa graça para ela. Se você andar com Deus, além de você receber graça sobre a vida dele, sobre a sua vida, aliás, as coisas vão fluir de uma maneira diferente para você. Você tem que começar a orar a Deus: Senhor, me dá graça nos negócios para te glorificar.
me dá graça na minha vida para te glorificar. Sabe qual tem sido a minha oração? E por isso movimentou meu coração para falar com você sobre isso. Eu tenho orado para que Deus me dê graça. Eu tenho orado para que Deus me dê graça. Sabe, tem uma mulher chamada Kathryn Kuhlman, ela já faleceu, mas essa foi uma das mulheres assim que até hoje me impressiona o tanto de cura divina que aconteceu no ministério dela e na vida dela. Você não tem ideia como Deus entregou as coisas na vida dessa mulher. Ela é uma mulher assim, você olhava para ela, ela era uma mulher extremamente simples. Ela não tinha uma imponência na pregação e nem nada disso. Era uma graça de Deus na vida daquela mulher, e aonde ela ia, ela arrastava multidões, era algo incrível. E sabe o que me impressiona na vida dela? Ela fez uma oração a Deus, ela disse: Deus, eu não tenho nada e acho que eu não sou muita coisa também e não tenho nada para te dar. Mas se o Senhor puder fazer alguma coisa com o nada que eu tenho, então eu vou te glorificar. E Deus colocou uma graça sobre a vida daquela mulher. Uma graça, uma graça, uma graça. Aí você pergunta assim, então você quer dizer que Deus pode dar graça para a gente? Em qualquer área da nossa vida, Deus pode dar graça para você em qualquer área da sua vida. A graça de Deus vai te destacar. A graça de Deus vai se mover na sua vida. Você não tem ideia do que acontece. Quando a graça está sobre alguém, bem, a graça veio sobre Noé. Ele construiu uma arca. Ele fez algo que ninguém havia feito ainda. E essa graça de Deus que estava sobre Noé, a aliança que ele tinha com Deus, fez com que todos que estavam com ele fossem salvos. Sabe, os filhos de Noé não tinham aliança com Deus, mas Noé tinha. Quando você tem aliança com quem tem graça de Deus, você é abençoado por associação. Comece a orar e pedir graça de Deus. Coloca aqui nos comentários: Senhor, eu quero graça na minha vida. Me enche da graça, me enche da tua graça. Comece a orar e pedir a Deus: Senhor, me dá graça. E o Senhor dará graça a você. Amém? Glória a Deus. Você pega essa palavra aí, como palavra de Deus para a tua vida. Eu sei que eu tenho graça na minha vida. Eu tenho graça, eu não estaria na TV. Cada vez que eu pago a TV, eu levanto os dois braços para o alto, assim, eu digo: Senhor, é só a graça de Deus, porque, sabe, humanamente isso é algo assim, impensável, é graça, eu não tenho outra explicação, sabe, não é sorte, não é habilidades naturais, tem gente muito melhor do que eu, muito melhor, eu reconheço. Tenho esse reconhecimento no meu coração, mas é uma graça que Deus me deu, é uma graça, e caminho por essa graça, aleluia, aleluia, e estou pedindo a Deus, eu estou num propósito de oração e eu estou pedindo mais graça, me dá mais graça, Senhor, me dá mais graça, Senhor, eu quero mais graça do Senhor na minha vida, amém, glória a Deus. Se você foi abençoado por essa palavra, compartilha ela agora com 8 pessoas, tá? Eu vou fazer uma oração hoje por toda pessoa que está aí buscando um destravar de Deus nos seus negócios. Eu vou fazer essa oração hoje. Eu quero pedir para as esposas que estão aí, mande para os seus maridos essa oração, peça para eles escutarem essa oração. Se tem filho seu, tá? Que também está no mundo dos negócios ou precisa de um destravar num contrato, na vida profissional dele, tem empresa, manda para essa pessoa agora que nós vamos orar em nome de Jesus. Quero falar rapidamente para você dos meus livros. Esse aqui é o Café com Jesus, tá? Inclusive mostrei hoje para o pessoal na oração da manhã. Esse aqui é o livro da minha filha. Olha as orações dela aqui, ó, ela escrevendo. Eu dei esse livro para ela, fiz uma dedicatória para ela e todo santo dia antes de dormir ela faz um devocional, né, querida? E se você que está aí me ouvindo, se você não adquiriu ainda o seu devocional, adquira um para você, adquira para os seus filhos também, amém? Tenho certeza que vai ser uma bênção. Esse aqui é o Café com Jesus 1,
Devocional 1. Eles são atemporais, você pode ler 2, 3 por dia, tá? E esse aqui é o Devocional 2, Café com Jesus, tá? Com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você pode adquirir nossos livros no nosso site www.vinicius17.com.br. E se você quer ser um parceiro, me ajudar na televisão, um parceiro doador, desejar meu muito obrigado e que Deus te abençoe. Vá no meu site e, se Deus te tocar, seja um parceiro doador. E, se Deus não te tocar, só ore por mim. Amém? Ore por mim, ore por esses programas de televisão. De segunda a sexta eu estou na Band, às 5h45 da manhã. E se você não é aluno ainda da Academia Kingdom Global, eu convido você a se tornar aluno. Vem novidade aí. E acredito que semana que vem eu já vou ter um pouco de novidade aí para quem é aluno da Academia Kingdom Global. Ok? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Esse salmo que nós temos declarado aqui, quero pedir para você compartilhar mais uma vez. Amém? Manda aí para as pessoas próximas de você. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Escreve aqui nos comentários: favor de Deus sobre a minha vida. Escreve aí: graça de Deus. E agora escreve assim: 1000 vezes mais na minha vida, em nome de Jesus. E para que Deus vai te dar 1000 vezes mais? Já parou para pensar nisso? Porque Deus não dá nada sem propósito. Por que Deus vai te dar 1000 vezes mais? Sabe por quê? Que Deus pode nos dar, de acordo com Deuteronômio 1:11, 1000 vezes mais? É para que a gente também abençoe 1000 vezes mais. É para que você pegue essa oração, Deus está te abençoando, para que você compartilhe. Nada pode parar em nós. Se algo parar em nós, é egoísmo. Certo? Até um carro que Deus vai dar para você tem que ser para a tua casa, tem que ser para a tua família. Tudo que Deus nos dá, é para sermos uma bênção na vida de alguém. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, dar-nos graça. Dar-nos graça, Senhor, assim como Tu deste a Noé. Nós queremos andar contigo e sermos íntegros, sermos corretos no nosso relacionamento contigo, Espírito Santo. Por isso, no nome de Jesus Cristo, eu oro para que a Tua mão, Senhor, venha e toque na vida de cada pessoa que está aqui junto conosco neste momento. Toque-a com Teu poder, Jesus. Toque-a com a Tua graça e toque-a com o Teu favor. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que todo tipo de atrapalho na vida dessa pessoa cesse agora. Todo espírito de confusão, cesse agora em nome de Jesus. Todo desânimo, todo cansaço, tudo que vem para prostrar, em nome de Jesus, seja removida da vida dessa pessoa. Senhor, eu oro para que o Senhor abençoe 1000 vezes mais essa casa e 1000 vezes mais a vida deste empresário, deste empreendedor, dessa empreendedora, dessa empresa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos para que todo negócio que está travado, toda venda que está travada, tudo aquilo que está, Senhor, de alguma maneira em demora, nós oramos para que haja um liberar do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Oramos e pedimos a graça do Senhor sobre a vida dessa pessoa, para que ela possa testemunhar: Deus me tocou,
Deus me abençoou, a mão do Senhor moveu em meu favor. Eu oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado agora. Todo aquele que está doente, que seja curado no poderoso nome de Jesus Cristo. Jesus, tu cura. E nós cremos, Jesus, que tu cura. E eu oro, Senhor, declarando saúde ao corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés. E que dentro dessa casa, a vida de Deus entre agora. Toque-os com o teu poder, Jesus. Amém e amém. Diga comigo assim: obrigado, doce Espírito Santo. Amém. Compartilhe agora se você crê que você foi abençoado. Que Deus te abençoe. Até você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Paz, prosperidade e salvação em toda a tua casa. Até mais.